Olá! O Vida Vivida de hoje recebe uma jornalista e escritora. Com mais de 37 anos de carreira, ela já trabalhou em revistas, jornais e TV. A nossa convidada de hoje tem muita história para contar, não é mesmo, Tânia? Quem viveu tanto tem sempre história para contar, né? É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, prazer estar aqui. E eu fiquei sabendo de uma história que você fala que o jornalista é um camelô de palavras, é isso mesmo? Essa é uma brincadeira antiga que eu faço, que a gente é um pouco camelô de ideia, de palavra, de ideias, enfim, um vendedor de palavras. Eu acho que é isso que eu sou hoje, mais do que nunca, acho que o livro também é isso, né? Eu gosto muito de texto, eu acho que foi o que me levou ao jornalismo, foi escrever, acho que todo mundo, né? Porque escrevia redação bem, aí alguém disse, você vai ser jornalista um dia. E aí foi, acabei sendo mesmo. Tânia, conta um pouco dessa reportagem que você fez lá na Amazônia, ganhou o prêmio. Vocês podem imaginar como é que era a Amazônia assim, em 1974. Então foi uma loucura, porque tinha um grupo de uma universidade que fazia um trabalho voluntário na região, de Parintins. Parintins era nada, não tinha o boi ainda de Parintins, era uma cidadezinha muito pequena, perdida no meio da Amazônia, você só alcançava ou de avião que vinha quando queria, ou de barco. E a gente foi para lá acompanhar esses jovens, e como nós éramos jovens também, a gente ficou na mesma trip lá, né? E foi muito interessante, porque a gente via aqueles jovens bem alienados do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro, colocar o pé no Brasil. E para mim foi uma coisa muito impressionante, e eu também. Porque eu também era uma garota do Leblon e de repente estava em Parintins acompanhando o atendimento àquela população. E eu acho que o que a reportagem mostrou foi exatamente essa transformação das pessoas colocando o pé no Brasil, que eu acho que é uma coisa super importante. E deu certo, assim, foi premiada. E com esse prêmio eu fui pela primeira vez à Europa, então foi uma maravilha para mim, né? E até hoje eu posso dizer que eu ganhei um prêmio como esse, né? E essa matéria foi publicada onde? Eu trabalhava na revista Manchete na época. E, na verdade, eu era até freelancer da Manchete, meio fixa, porque é uma figura que existe no jornalismo, freelancer fixo. E eu não tinha sido contratada. E com essa matéria, enfim, como eu ganhei uma notoriedade até lá dentro, e aí eu fui contratada. Era uma jovem jornalista, tinha tudo a aprender, né? Como aqueles jovens que estavam na Amazônia. Mas aí começou bem então, né? Já começou ganhando um prêmio. Eu acho que eu tinha uma vontade, né? Uma vontade de aprender. Eu acho que era uma época, e desculpe falar muito, essa era uma época, mas quem tem mais de 50 anos fala isso. Em que a gente se inspirava muito nas pessoas que tinham na redação, sabe? Era legal, sabe? Eu trabalhava com Carlos Heitor Coni, com Raimundo Magalhães Júnior, que era um acadêmico, com o Justino Martins, com Roberto Mugiati, com Wilson Cunha. Eles, quando olhavam o meu texto, eu me sentia um gênio. Quando eles corrigiam o meu texto, eu me sentia melhor ainda, porque eu tinha aprendido muito com eles. Eu acho que eu aprendi muito lá. Muito mesmo. Foram poucos anos, mas eu aprendi muito. E aprendi que a melhor coisa do mundo é ser repórter. Foi lá. Eu acho que o jornalista, o bom jornalista tem que ter sido um bom repórter e é a melhor coisa que tem. Recomendo. Recomendo. E essa paixão, então, pelo jornalismo começou nessa época, sendo repórter, ou já começou antes? Não, eu acho que eu tinha uma vontade de ser jornalista, mas era uma coisa difusa, né? Porque vinha dessa vontade de escrever, porque escrevia direito, porque fazia redação, aí a professora falava, você é muito talentosa, poderia fazer jornalismo. Mas você não sabe o que é jornalismo até entrar numa redação, né? E eu tive essa oportunidade muito cedo. Eu estava no segundo ano da faculdade, quando eu fui levada pelo Ney Bianchi, que era um jornalista muito famoso de esporte, que eu conheci numa mesa de bar tomando chopp. Ele falou, você está fazendo jornalismo? Parece lá na reunião de pauta. E eu não fui. Morri de medo. Aí, 2 dias depois, ele me encontrou, por que você não foi? Aí eu fui, morrendo de medo. E ganhei uma matéria para fazer como freelancer, que foi entrevistar Astrud Gilberto. Eu acho que assim, nessa primeira matéria já se definiu um pouco esse caminho, porque eu me especializei muito em fazer perfis, em fazer entrevistas com artistas. E a Astrud Gilberto foi minha primeira entrevistada. E fui lá, conversei com ela. A Astrud Gilberto era uma cantora muito famosa nos Estados Unidos, brasileira, mulher do João Gilberto. Eu fui lá morrendo de medo, fiz uma pauta enorme, e para escrever 3 laudas eu sofri muito. Mas eu digo que eu não me envergonho da minha primeira matéria. Então, eu acho que ali eu fui aprendendo. E tinha, como eu te disse, essa redação que era gostosa, afetiva, que dizia assim, não, isso aqui, que besteira, que mania de botar a palavra em inglês.
Por que você botou isso? Celso Quinjô foi um outro jornalista muito importante que me ensinou muito. Ele pegava e falava assim, por que essa bobagem que você botou, aquela arrogância da juventude que quer mostrar cultura, né, no texto, aí botava umas coisas, isso, metteur en scène. Ele falou, que besteira, diretor. Então, era assim que a gente aprendia. E eu aprendi muito, muito. Eu acho que a faculdade, a universidade me deu base, me deu uma visão de mundo, me deu um entendimento do que era filosofia, sociologia, e, enfim. E o dia a dia me deu a prática, que é fundamental. Essas duas coisas juntas fazem um bom jornalista, né? E muita leitura, né? Também. Muito jornal, muito livro, senão não vai para frente. A gente tem uma perguntinha do povo para você. Vamos assistir? Vamos? Tônia, eu queria saber o que mudou no jornalismo desde o início da sua carreira. Eu acho que nós éramos poucos em determinada época. Quando eu comecei, nós éramos poucos. Então, uma jovem repórter de 20 anos podia entrevistar a Astrude Gilberto, que era uma celebridade, que não existia esse conceito. Era uma artista famosa e que recebia um repórter na casa dela. Isso acabou. E eu acho que eu vi essa transformação. Por ter trabalhado muito com perfis, eu fiz isso 30 e tantos anos, eu comecei vendo que você ligava, falava com a própria pessoa, ia na casa dela, fazia entrevista. Isso valia para todo mundo, para o Chico Buarque, para o Milton Nascimento, a Elis Regina eventualmente ia na redação. Não havia esse aparato, né? E eu vi essa transformação, comecei a ver que aquele jovem ator da TV Globo, para marcar uma entrevista, você passava pelo agente, pela secretária, pelo empresário, pelo assessor de imprensa, e você chega a ele, e ele marca num horário absurdo, num lugar absurdo, e tem sempre muita gente em volta. Então, isso para mim foi a grande transformação do meu ponto de vista pessoal, né? E eu gostaria de contar uma história que, assim, eu fui entrevistar o Tom Jobim já nessa época celebridade, onde um ator marcava comigo no Projac, lá 50 minutos de carro. Eu tinha que entrevistar o Tom Jobim. Eu falei, ai meu Deus, nunca tinha entrevistado o Tom Jobim. E ele ia na padaria em frente à Globo, eu fui lá, falei, Tom, eu queria muito conversar com você. Ô, querida, agora? Falei, não, Tom, amanhã. Então me liga, amanhã você vai lá em casa. Aí eu liguei, ele falou, vem aqui. E pronto, era o Tom Jobim, sabe? Então eu acho que eu senti muito essa mudança. Eu acho que esse culto à celebridade atrapalha muito o jornalismo.